a gente falou mais sobre funções da direção e do roteirista. A gente chegou a citar a produção, mas agora que a gente vai falar mesmo o que afinal de contas faz a produção. É uma função assim essencial para você realizar qualquer projeto. A produção geralmente tem várias pessoas, geralmente é setorizada, né, dividida em projetos maiores, por produção de elenco, produção de locação, enfim. Também tem a produção executiva, que é quem cuida mais das questões burocráticas, de contratos, de orçamento, enfim. E aqui eu citei apenas algumas coisas que a produção tem que pensar. Uma delas é. Tá, beleza. Uma delas é o orçamento. Geralmente é aqui que a produção vai se debruçar mais sobre aquilo que você planejou lá no projeto. Ou geralmente ela vai começar a pensar no orçamento aqui, né? Quando você não planejou isso lá atrás. Então, a produção é quem vai buscar os valores dos itens que você vai precisar, os valores dos equipamentos, se você vai precisar alugar algum tipo de coisa, se você precisa alugar alguma locação, algum estúdio, figurino, tudo aquilo que envolve valor deve estar escrito aqui no orçamento, porque realmente você vai estar com um valor X, então você não pode ultrapassar muito daquela linha ali, porque senão vai dar problema, digamos assim, resumidamente. Assim, a pessoa vai articular as coisas, né? Vai, tipo, se você quer gravar uma vez, você quer gravar numa funerária, ele vai no Google Funerários DF, vai ligar para todo mundo, oi, tudo bem? A gente está fazendo um filme, será que você poderia... a gente pode... seria bom para você. Mas aí ele vai, fala com o diretor, então, aí o diretor, odiei, outro. Enfim, é uma pessoa que vai articular as coisas, exagerei, geralmente é... Mas, enfim, a pessoa que vai articular fora a equipe com as outras pessoas de fora, né? Geralmente, porque as coisas dentro da equipe, não é nem o diretor, é o assistente de direção. Tipo, essa coisa de marcar reunião, falar com pessoas de cada área, isso é o assistente de direção. Tipo, o diretor vai falar, eu queria fazer uma reunião com a arte. Aí o assistente de direção, eu vou falar com todo mundo uma reunião. Aí o diretor, avisa para todo mundo que é lá do set. Aí o assistente de direção, gente, foi cansado, mas vamos lá. Enfim, e aí são duas funções que às vezes confundem. E que não sei se ficou alguém na assistência de direção, ou se ficou, eu acho que ficou ou uma pessoa que já está em outras funções, e eu acho que seria muito para ela, ou então talvez não teve ninguém depois do link que o Luiz mandou, mas É sempre é importante. essencial, e a gente vai ter que ver isso quando é dentro das pessoas. Sim. Porque eu não sei se deu para vocês perceberem até agora, mas quem ocupa a posição de diretor não é só glamour. Ele tem várias coisas na cabeça, ele tem que pensar do início ao fim, ele tem que estar a par de tudo que acontece no projeto, assim, falando claramente. Então, ele vai ter muitas coisas para pensar, por isso é importante que ele tenha alguém para fazer uma assistência, para marcar reuniões, para marcar encontros, questões que ele às vezes não consegue resolver, ele vai precisar de um apoio ali, sabe? O diretor está mais na parte criativa, assim, de ter a visão estética da coisa, a direção vai ajudar com as outras coisas, né? De articular a equipe. Geralmente, a assistente de direção, o diretor geralmente, e aí tem o primeiro em direção, o segundo, mas o primeiro já adianta, né? Tá travando só para mim? É porque tá travando. Desculpa, isso. A minha internet não é perfeita, não. Tá travando pra mim também. Mas voltou?
Mas então, Marta, só tem um quê, exatamente? Qual é a sua pergunta? Não, deu para ouvir sua resposta, Alice. Sim. Aí o primeiro assistente de direção é a pessoa que faz isso de articular dentro da equipe com o diretor. A segunda assistente de direção geralmente é a pessoa que vai ver os planos, fazer o uso da claquete, né? Esse tipo de coisa no set de gravação, mas depende também. Aí o terceiro assistente de direção, quando tem, geralmente é uma pessoa para cuidar do elenco, basicamente. É isso. Em produções menores, você às vezes não vai ter tantos assistentes, né? Às vezes você vai ter um, às vezes dois. Porque é a loucura também. Tem a questão da continuidade também, tem a ver com assistente de direção. É verdade. Isso é bem importante. Mas, assim, a produção, diferenciando assim, a direção é uma parte mais criativa e a produção é uma parte mais concreta, digamos assim. Quem vai fazer as coisas baseadas naquilo que o diretor pretende realizar. A logística, né? A logística. De acordo com a visão criativa do diretor, é isso. Isso. Mas então, a produção também é importante por entrar em contato com, como eu já falei anteriormente, com os atores, com possíveis pessoas que irão participar, que irão tornar possível, por exemplo, um projeto de ficção, um filme. Você tem personagens em mente, então a produção geralmente é quem vai em busca dos possíveis atores que irão interpretar esses personagens. Sim. Num documentário, a produção vai entrar em contato com as pessoas que vão dar os seus depoimentos para colaborar com o documentário. Outra questão também, geralmente falando de televisão, né, jornalismo, a produção geralmente é quem vai buscar as pessoas das quais vão ser entrevistadas para um determinado assunto, para uma determinada matéria, né? Total. Enfim, mas é essencial de Nossa, eu admiro muitas pessoas que estão na produção, porque no audiovisual geralmente tem essa distinção entre pessoas que estão mais com o cérebro direito, outras com mais com o cérebro esquerdo, assim. Então, só é essencial. Com certeza. A produção geralmente também é quem define, né, o espaço que você vai filmar alguma coisa, como a gente já falou, que é a locação. Mas ele tem que falar com todo mundo, né? Oi? Geralmente ele tem que falar com todo mundo, assim, tipo, ele fala, fotografia, qual seria um tipo de locação? Uma coisa que tem muitas janelas. Aí ele, o som, aí ele, uma coisa que tem poucas janelas, porque eu não quero que o som venha, aí ele vai ter que ver isso. Sim, sim. Produção lida com muitos contratempos também, né? É muito importante a gente falar aqui. É uma função, assim, essencial e também muito, assim, Mas sem desse jeito. pressão também, porque sempre dá errado. E todo mundo tá preparado para dar pelo menos umas 5 coisas erradas. Assim, normal. Com certeza. Tem a direção de arte agora. Isso. Então, como a gente falou, junto com o diretor de fotografia, a direção de arte tá aí com a parte visual da coisa. A direção de arte, ela se diferencia porque ela não tem nada a ver com câmeras, não sabe de nada disso. Ela tá focada no momento, na hora, assim, tipo, o figurino, a cenografia, ou a maquiagem, né? Geralmente tem essas funções dentro da direção de arte. E o tom, né, do filme, como ele vai se destilar visualmente, né? Tem isso, assim. Não sei se eu esqueci alguma coisa da decoração. E geralmente também artística, no sentido que às vezes a direção de arte tem que pintar coisas, tem que fazer papel machê de alguma coisa, assim, tá, assim, o que a gente pensa em arte, normalmente, assim, tá associado mesmo com essa direção de arte, porque todo mundo tá fazendo arte, né, no cinema, mas o diretor de arte, geralmente, ela faz essas coisas, pinturas e coisas que tem a ver. E um documento muito importante para essa função é o plano de arte,
porque é ali que ele vai elaborar o que ele pretende, quais são os elementos que ele pretende utilizar para poder colaborarem, para poder serem de acordo com o roteiro, de acordo com o que o roteiro está demandando. Às vezes tem um elemento muito fundamental assim para o roteiro, que conta uma história, que às vezes é muito importante, então o diretor de arte vai ter esse elemento lá dentro do plano de arte que ele faz, que é um documento também bem bacana. Eu também não tenho algum exemplo desse documento aqui. Eu vou procurar aqui. Mas, enfim, é um documento assim, muito extenso, realmente. Uma das coisas mais essenciais é a paleta de cores do filme, né? A gente vê muitas vezes, as pessoas pegam um print de uma hora do filme, pegam as cores, assim, tem as paletas embaixo. Assim, ele vai pensar isso numa escala mais macro, assim. Não, macro e micro os dois, assim. Ele vai pensar, tipo, no começo do filme, eu quero que as coisas estejam mais azuis, tenham mais espaço no quadro, porque o filme começa triste, aí no final eu quero que as cores sejam mais quentes. Então, é isso. Aí tem uma cena, por exemplo, tem tipo, dois personagens principais, que um é o protagonista e outro é o antagonista. Aí eu quero que sempre que um esteja usando uma roupa, a outra esteja usando uma cor que seja oposta na roda de cores. Assim, tem esses pensamentos muito loucos, às vezes. Assim, muito específicos, assim. Tipo, você não... Se você for ver atrás... Eu sempre assisto, né, por trás das cenas, das coisas, e as pessoas têm uns insights que você não consegue nem imaginar, assim, de verdade. Tipo assim, toda vez que a personagem tá com a mãe dela, o cabelo dela tá preso, porque a mãe dela é uma força que deixa ela, assim, se sentindo sufocada. E aí, quando ela tá com a namorada dela, ela tá com o cabelo solto. Tipo, coisas assim, que vão além, assim, mesmo. Deixa eu procurar aqui. Plano de arte. Tá, eu vou mostrar um plano de arte. Gente, só um segundo. Como a Alice falou, a paleta de cores de um filme é muito importante, porque isso conta a história do filme visualmente, né? E é uma das atividades assim do diretor de arte definir isso no plano de arte. Aí eu trouxe aqui Posso apresentar? Pode sim, só mostrar aqui para o pessoal, ó, é disso daqui que a gente fala, que é muito bacana de ver, às vezes é muito bonito até, é arte mesmo que a gente faz, enfim. Eu vou apresentar o meu, também tem as paletas de cores. Sim. Mas eu não sei também, não é? Mas eu vou mostrar agora. Cadê? Vai. Vocês estão vendo? Sim? Tá. Vou, porque eu não consigo ver vocês, né? Mas aqui é um plano de arte do filme. Vou mostrar bem rapidinho também, porque o filme não saiu, mas assim, o quarto da pessoa. Aí, exemplos, paleta de cores, a sala, cenografia, os objetos principais, aí os personagens, aí tem assim, no primeiro momento do filme é assim, mas depois que passar pelo clímax e a revelação, a pessoa vai ter outra paleta. Aí tem o figurino, aí, enfim, aí exemplos de atores, né? As coisas. Aí geralmente esse plano de arte, mas enfim, geralmente tem mais coisas até, por exemplo, maquiagem, assim, várias coisas. Mas deu para entender, né? É porque não fui eu que fiz esse plano de arte. Alguma dúvida, gente? Até aqui. Por isso que eu passei bem rápido, porque não é meu plano de arte. Assim. Nossa, a direção de arte é uma parte assim, que eu acho muito bacana. Nunca fiz, mas eu acho muito interessante. Assim, tem várias coisas. Por exemplo, um filme que eu fiz agora, que é Moleque, é sobre a desigualdade social, a violência nas periferias, etc. E a diretora de arte ela teve uma ideia incrível, que era usar as cores da bandeira do Brasil ao longo do filme. Não sei, mas
usar as cores do bandeira do Brasil ao longo do filme, mas sempre desaturadas, assim. Tipo, amarelo, só com amarelo tipo, quase branco, assim, tudo. E é interessante os conceitos que as pessoas criam. Mas isso também existe nas outras áreas. Por exemplo, na fotografia, a diferença de ter um plano inteiro da pessoa e ter um plano próximo é a intensidade que o espectador vai sentir as coisas, né? E tem a questão da iluminação, tipo, eu quero que as coisas tenham sombras. Mas aí, só porque ela falou que era a melhor área, eu fiquei na defensiva. Eu não sei se é a melhor área, né? Mas eu acho interessante. Mas Aí, eu gosto do roteiro também. as áreas têm o seu papel. Aí tem a produção de objetos, né? Que é geralmente é uma planilha. Assim, o diretor de arte faz uma planilha onde ele vai listar absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Tipo, a pessoa, uma blusa branca, uma tiara, um anel, um saco de roupa, cervejas vazias, tudo, tudo, tudo. Ah, eu vou precisar de um pincel, fazer isso, um papel para eu fazer uma decoração do quarto, sabe? Listar tudo, tudo, tudo. Porque geralmente é tão grande. Aí ele, junto com a produção, ele vai mostrar, olha isso, e aí eles dois juntos vão articular onde que eles vão arranjar isso. Tipo, vou pegar emprestado, vou comprar, não sei o que. Geralmente, no cinema universitário, a gente pega uma coisa emprestada. Então, é muito importante essa planilha, porque a gente fala quem emprestou, quando é que ela precisa de volta, bota uma foto de como a coisa estava antes dela emprestar, para a gente devolver do mesmo jeito, sabe? Coisa louca. Nesse aspecto, a direção de arte e a produção tem que andar um pouco casadas, né? De saberem de onde que vieram essas coisas. E como arranjar essas coisas muitas vezes, né? Em busca desses objetos, que às vezes são objetos muito específicos, vamos supor, num projeto de época. São objetos muito específicos que você vai ter ali naquela história. Um figurino muito específico, entende? Então, é bem importante isso daqui. É muito comum a pessoa de arte, assim, no cinema universitária, ela ser responsável mesmo por arranjar as coisas. E geralmente ela manda essa planilha no grupo também, para todo mundo estar sabendo, assim. Sempre tem isso, o diretor de arte está todo momento recebendo de fotos de coisas, e a pessoa dizendo, não, sim, não, tá bom, está ruim. Sim. E teve um projeto que eu estava fazendo uma vez, e eles queriam uma luz, aquelas luzes longas, assim, que ficam no teto de LED, e eu estava literalmente andando no meio da rua, vi o lixo, eu vi do lado do lixo várias luzes, sim, e cara, eu mandei uma foto pro diretor de arte, ele disse, pega aí um saco, me dá, eu vou limpar, vou ajeitar tudo. E foi muito engraçado. Então, tipo assim, quando a pessoa faz essa planilha, todo mundo tá atento a toda hora às coisas ao seu redor, assim. Quando você tá num projeto, às vezes você começa uma conversa. Você gosta de amarelo? Você tem vestido amarelo, talvez, assim, incrível. É a arte de você pedir emprestado mesmo, né? E às vezes você tem que ter vários objetos iguais, né? Se for uma coisa muito importante. Por exemplo, se tiver um colar que representa a personagem, ela vai jogar o colar fora, não sei o quê. Toda essa coisa do colar tem que ter vários iguais. Ou então várias alternativas. Porque as coisas se perdem assim. Depois aparece, mas na hora se perde. É verdade. E tem que ter muita responsabilidade, né? Nesse cinema universitário, principalmente. É uma coisa que trabalha muito essa questão de responsabilidade com aquilo que você está manejando. Uhum. Sim. Pois é, exato. Aleatórias as coisas, mas enfim. Aí, enfim, a gente voltou um pouco agora para a questão da fotografia aliada com a direção, né? Na verdade, a fotografia, geralmente, ela é uma parte que a gente define antes da direção de arte, né? Sim. A gente discute antes ainda da direção de arte. Mas, e eles têm que estar muito bem alinhados, porque imagina, o diretor falar, a gente vai gravar numa sala e vai ter 2 personagens, mas
o diretor de fotografia fala assim, eu quero fazer um plano detalhe só. Eu quero só fazer um plano um plano próximo, assim, da cabeça aos ombros da pessoa. Aí o diretor de arte vai arrumar a sala toda, vai arrumar tudo, figurino, até sapato, até como é o negócio que amarra o sapato, se não precisa. O cadastro? Não precisa? Então tem que estar alinhado, tem que estar sabendo o que é que vai aparecer em câmera, né? São as pessoas que vão ver o que está aparecendo. Enfim. E aí, depois que você faz a decupagem, geralmente nessa altura você faz o plano de iluminação também, né? Porque cada iluminação tem uma coisa muito diferente, assim, por exemplo, a minha iluminação aqui mesmo. Por exemplo, se eu mudar aqui e fizer assim, a iluminação é outra coisa. Assim, enfim, é muitas emoções, né? Isso não tem nem como. Assim, um lugar escuro, se você quer fazer uma sombra, se você quer que tenha cores coloridas, as luzes coloridas, você vai ter que saber isso. E esse é o plano de iluminação. Aí depois que você tem a decupagem, o plano de iluminação, geralmente você tem que fazer o storyboard, que é você desenhar cada quadro, né? Não sei se vocês lembram da decupagem, tem cena 1, plano 1, você tem que desenhar todas aquelas, cada linha um desenho. E aí tem uns que são assim, né? Parece um quadrinho, mas tem uns que também é só uns rabiscos, assim, só para você ter noção. Esses aqui são, assim, os exemplos mais bonitos, né? Que eles colocam aqui no Google. Mostra um exemplo feio, pelo amor de Deus. Esse aqui tá um pouco mais simples. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui. Não, tá pequeno. Mas enfim. É uma coisa que às vezes geralmente o diretor de fotografia ou o diretor fazem, e às vezes eles pedem a ajuda de alguém, né, que desenha, né, alguém da ilustração. Mas é só para, tipo, tem aquele documento que tá tudo escrito, a decupagem, mas que a maioria das pessoas da equipe fora, que não são da área da fotografia, não vão entender, assim, 100%. Então tem que ter o storyboard. E esse aqui é o tipo que eu faria. Exato. Entendeu? É muito bom ter o storyboard em 7, assim. Porque, enfim. Sim, ajuda muito a você visualizar os planos que você pretende, né? Gravar. Tá, deixa eu ver aqui. Onde a gente estava, né? Pois é, muita coisa. Aí... É muita coisa, gente. É um basicão. Documentos, né? Isso nem começou ainda, gente, a gravar. Tem 2 etapas ainda. Socorro. Será que a gente devia ir mais rápido? Vocês estão cansados? Enfim. Bom, agora eu acho que a gente já pode entrar na etapa que geralmente é a mais curta do processo, né? Que é a produção em si, porque até então a gente passa toda a pré-produção planejando o que a gente vai fazer. Planejando que câmera usar, planejando. Também tem uma parte que a gente não falou, mas que eu acho importante citar, é que em algumas obras já é discutido até mesmo o som, né? A trilha sonora que você vai querer utilizar na sua obra audiovisual. Então, mas até então são planejamentos, entendeu? Tem um documento que é um roteiro de som também, que é basicamente isso. A pessoa pega o roteiro, faz 2 colunas, um com roteiro, um com o som, que vai acontecer. Cada coisa. Aí, tipo assim, a pessoa anda até o lado de fora da casa. Aí o diretor de som de passos, os passos dele dentro da casa, os passos dele na grama, sabe? É uma coisa muito... E você tem que planejar, tipo, eu quero gravar em 2 canais, um canal. Ou seja, tipo, não tem aqueles filmes que tem os efeitos que às vezes as coisas, você escuta literalmente o lado do som, de acordo com isso. Isso também você tem que pensar. Mas, assim, o som é uma área que todo mundo diz que é meio ignorada, mas é porque é muito imprevisível o som no dia a dia. É verdade. Mas tem que saber os equipamentos, assim, que você quer. Sim, você tem que ter umas referências, né, musicais. Às vezes você já planeja na pré, se você vai querer uma trilha já feita, você vai querer utilizar alguma trilha pronta, né, de algum artista famoso, vamos supor. Então você tem que correr atrás para ver se o seu orçamento vai dar, né, enfim. Ou então se você vai querer produzir
produzir a própria trilha, né? Que geralmente é o que se faz mais, assim. É muito mais fácil do que... Porque os direitos autorais, tipo, tem filme que você faz o filme com uma música, nenhum festival aceita, porque é um filme que tem direitos autorais. Se você pensar, não, é uma música conhecida, todo mundo conhece, mas tem os direitos autorais. Mas você pode usar qualquer música por até 11 segundos. Curiosidades. Importante lembrar. Importante lembrar. Mas aí, quando acaba essa parte de planejamento, a gente entra na produção em si. Que a gente aqui vai precisar de um documento muitíssimo importante, que é a ordem do dia. A ordem do dia é, como é que eu posso dizer? Nossa, você tem um exemplo? É mais fácil mostrar. Mulher, eu não tenho exemplo. Peraí. Eu não sou a pessoa dos exemplos. Mas eu diria que é o roteiro de como a equipe vai trabalhar, sabe? De como a equipe vai trabalhar no dia da gravação. Se antes você tinha um roteiro de como que a história funciona, agora você tem que ter um roteiro de como que a equipe vai trabalhar. Eu tenho um exemplo. Você quer que eu mostre? Pode mostrar, acho que fica mais melhor. Ok. Então, vocês estão vendo? Bom. Sim. Então, aí tem aqui o nome do projeto, o dia, se é a primeira diária de todos, porque a gente não grava as coisas na ordem também, né? Então, assim, você tem que ter o dia, mas também qual é a diária. O diretor, os contatos, é um documento que todo mundo vai ter para, tipo, se alguma coisa estiver dando errado, você liga para a pessoa. E aí você tem, por exemplo, a chamada, preparação, lanche, a desprodução, os horários, né? Os horários, o local, os locais, ó, tem até o link da localização no Google Maps. E o número de todo mundo, para se alguma coisa der errado, você liga para alguém. Aí tem as horas que todo mundo tem que chegar. Tipo, o diretor tem que chegar primeiro. Não, a produção tem que chegar primeiro, depois o diretor. O continuista tem que chegar a essa hora. Porque às vezes é muito chato a pessoa chegar lá e ficar esperando sem fazer nada. Né? Então, assim, aí você tem a ordem das cenas que você vai gravar. Tipo, a primeira cena que a gente vai gravar, o elenco também, blá, blá. Aí começa a ordem do dia, de fato. Aí, assim, a gente vai gravar primeiro essa cena. Depois... Ó, tem até... porque esse dia é um dia que a gente gravou poucas coisas. A gente gravou... Tem alguns que tem até... Eu não tô vendo, mas tem alguns que tem até as especificações de figurino. Sim. E tem aqui também, ó, a meteorologia do dia. Então, tipo assim, é um documento clima, muito importante. Muito extenso, assim. E geralmente o diretor, ele pega a decupagem e bota lá, só que na ordem que vai ser gravada, né? Porque a decupagem é na ordem do roteiro, e aí a ordem do dia é na ordem que vai ser gravada. E teve um filme que a gente estava muito pouco tempo para gravar as coisas. E aí a assistente de direção, antes do set, ela me ligava e falou: quantos takes você acha que precisa para fazer isso? Quanto tempo vai demorar cada take? Às vezes tem esse tipo de especificação, tipo, você tem 20 minutos para gravar essa cena. Sempre passa, né, os minutos. Mas ela já sabe disso, já botou menos minutos. Enfim, é que vai manter todo mundo na linha, assim. Tipo assim, ó, a gente vai fazer uma vez, eu vi uma ordem do dia que tinha assim, um intervalo de 2 minutos agora. Para as pessoas beberem água, sabe? Enfim. É bacana, esse documento é muito importante, gente, porque tem a previsão ali, né, de quanto tempo que vai durar o trabalho daquele dia. Que horas que você pretende começar e que horas que pretende terminar. Porque às vezes a produção tem um acordo com, sei lá, a locação. A gente só pode gravar aqui até tal hora. Então é muito importante que esteja tudo planejadinho ali, mastigado, para a coisa funcionar. E também você percebe muito... desculpa. Não, pode continuar.
Não, é muito importante a figura do assistente de direção e de todo mundo, porque, por exemplo, o assistente de direção ele vai estar focado em seguir a ordem do dia, enquanto que o diretor de arte, o diretor de fotografia, eles estão lá para ter o take perfeito. O diretor de arte quer que tudo fique lindo. As pessoas vão entrar em conflito tanto, por isso que o BAV acaba com as amizades, gente. Porque, tipo assim, o assistente de direção falou, a gente tem 5 minutos, mas você falou que só precisava 5 minutos. Aí o diretor de fotografia, mas de que adianta mais 5 minutos? Se vai ficar tudo feio, vale a pena, não vale a pena, não sei o quê. E aí o diretor de arte, tipo, eu não preparei ainda, não deu tempo de eu preparar, vocês querem que fique feio? O assistente de direção, eu quero que aconteça. Enfim, por isso que o set é um momento tenso. E tem que ter uma pessoa que tá assim, de boa, que é o assistente de direção, geralmente. Gente, a gente não quer alarmar vocês, a gente não quer deixar vocês assim desesperançosos, mas tem essas questões que a gente acha importante falar também, né? Que às vezes é muito importante você construir uma relação boa com todo mundo da equipe antes mesmo de você estar em set. Porque esse é um período curto, mas é um período bem sofrido, assim, é muito tenso. Aqui que ocorre, de fato, né, a captação de imagem, a captação de áudio, a continuidade. Travou? A amiga travou? Para mim também. Pra mim também deu uma travada. Travou mesmo. Pronto, Acho que voltou. voltou. Ou travou de novo? Fala. Tá, parou em que parte? Você falou assim, continuidade. Isso, a continuidade. Vamos dar continuidade. É uma função muito importante, que geralmente faz parte da direção, e que tem que ter muita atenção. Geralmente, quem faz, o profissional que faz a continuidade, ele tem uma planilha que ele especifica detalhes. Tem que ser uma pessoa com um olhar muito detalhista. Às vezes você começou a gravar aquela cena um pouco mais cedo, um plano específico você fez que tinha alguém segurando uma caneta. E aí você muda o plano, mas é a mesma cena. Então você precisa ter aquela pessoa segurando a caneta. Sim. Sabe? Porque são algumas falhas assim que podem comprometer a unidade da obra. Então, esse é um profissional muito importante que tem que ter um olhar bem afinado. Ele anota também por exemplo, qual câmera você está usando, quais as configurações da câmera. Isso é basicamente para se alguma coisa acontecer, tiver que regravar a cena ou gravar outra parte, tá igual. Assim, a gente que é estudante de cinema, quando a gente assiste um filme, vê um erro de continuidade, a gente não passa, não. Não passa, não, e às vezes, para mim, já estragou o filme. Eu fiquei, não consigo ver essa cena mais. Tipo, teve uma série que chama Bridgerton, que tem uma hora que o menino tá mexendo assim, chega na menina e tá mexendo na blusa dela. E uma hora a blusa dela tá aqui, outra hora tá aqui. Aí eu fico, meu Deus, eu não consigo. E ele tá, tipo, é pra ser um momento maior de tensão, assim, e eu, gente, não, acaba essa cena. Passa. Então, é muito importante, né? Porque pode comprometer muito o trabalho. Sim. E agora chegamos numa parte que, infelizmente, às vezes, é vista com pouca atenção, sabe? E que é fundamental, porque, afinal de contas, é daqui que vai sair o resultado daquilo que você roteirizou, planejou e gravou. Então, a pós-produção é muito importante. Aqui a gente cita algumas questões que tem na pós-produção. Uma delas é a montagem, que você vai geralmente pegar todo o material que foi filmado, gravado, enfim, de imagem, de som, Sim. e vai juntar, né, na montagem, para poder você ter ali algo semelhante àquilo que você tinha no roteiro. Então, isso é muito importante. O documentário, só citar um comentário importante. No documentário, geralmente você tem outro roteiro, que é um roteiro de edição, é um roteiro específico para pós, porque a pessoa que faz o roteiro no documentário tem que fazer muitas versões antes, durante e depois
do que foi gravado, enfim. Pode falar, Alice. Não, era só porque tem a ver com a montagem, né? Tem uma função da pós-produção que não está aí, mas tem a ver com a montagem, é uma pessoa que chama logger. Pode ser logger ou então, sei lá, diretor de gerenciamento de imagens, de arquivos. É uma pessoa da pós, mas que ela vai estar na etapa anterior da realização e que ela vai estar lá para pegar as imagens, né? Tipo, imagina, você grava tudo, aí você pega a câmera, ninguém pega o cartão de memória, não esquece de botar em algum lugar, apaga tudo. E aí já era, entendeu? Então, o logger, ele é uma pessoa assim, muita responsabilidade também. A pessoa que, depois de cada set, vai pegar o cartão de memória, que vai estar muito cheio, e botar as imagens em algum lugar seguro. Geralmente ele bota tanto num drive, né, uma plataforma, quanto em 2 meios físicos, né? Geralmente um HD e o próprio computador dele. E aí ele também, ao longo do set, geralmente tem o boletim de câmera e o boletim de som, né? Que é tipo assim, plano 1, take 1, ficou ruim. Aí ele escreve, ficou ruim o som, ficou boa a fotografia. Ou então, tipo, plano 1, take 2, tá maravilhoso, tá lindo. Para a pessoa que tá na montagem também, porque ela vai ter que assistir tudo. Mas ela já sabe o que as outras pessoas acharam também. E aí tem essa função. E tipo assim, cara, é essencial. Vocês não têm noção de quantas coisas se perdem, às vezes, os arquivos, na real. E é muito triste. Tudo porque não foi pensado na pós, né? Tipo, as pessoas esquecem da pós-produção, que é uma etapa muito importante, muitíssimo importante. Você pode perder muitos dias de trabalho, às vezes anos de trabalho na pós, entende? Então é uma etapa também de muita responsabilidade. Sim. E não tem ninguém nessa função, eu acho, também. Alguém tem que fazer essa função. Alguém já vai pensando aí. Tem funções específicas dentro da pós, né? Que nem a gente já citou a montagem, o logger, o tratamento de som também. É muito importante a gente falar sobre o som, porque uma obra audiovisual ela é audiovisual. Então, aquilo que você ouve também conta a história, também é importante. Temos a colorização, que é o tratamento de cor do filme, também é muito importante, né? A direção de arte agradece por um trabalho bem feito na colorização, porque eu acredito que isso valoriza o trabalho da direção de arte, né? Aquilo que foi planejado, aquilo que foi montado, aquilo que foi gravado, eu acredito que vai ser melhor trabalhado aqui. E na fotografia também. E é engraçado porque a pessoa, geralmente, às vezes a pessoa que faz a fotografia é quem faz a colorização. Mas se não for, você tem que conversar. Imagina, você fez uma cena que você quer botar uma luz azul por causa de várias questões emocionais do filme, não sei o que, a pessoa da colorização vai, vixe, tá muito azul essa cena, vou ajeitar, entre aspas. Então, preciso ter essa conversa. Todo mundo tem que conversar, né? A direção de arte tinha que ter conversado antes, porque às vezes ele pede outra cor. Enfim, Verdade. viajei. E aqui a gente termina assim falando também da animação, porque às vezes alguns elementos animados são colocados na pós-produção, né? Eu não estou falando aqui de filmes de animações, tá? Porque isso é um processo totalmente diferente. Mas eu estou falando de elementos de animação que são colocados às vezes a parte dos créditos, tem ali algum elemento de animação, enfim, é trabalhado aqui também. Ilustração, animação barra ilustração, né? Animação barra ilustração. E a montagem, a gente chama de montagem e edição, geralmente, porque inclui finalização, que é uma função específica que tem a ver com botar os créditos, botar o nome do filme no começo, sabe? Se for um filme que no começo vai aparecer o nome das pessoas, isso tem a ver com a finalização. Tipo, depois que fez a montagem, a animação, tudo, a pessoa vai e finaliza. Ver se tá tudo certo. Assim. Tem muitas funções. E aqui a gente termina a nossa oficina falando sobre a exibição, né? Depois que você conclui o projeto, você grava, você finaliza,
você vai decidir onde é que você vai querer exibir, né? Afinal de contas, se você vai querer colocá-lo para rodar em festivais de cinema, enfim, festivais virtuais, tem tido vários agora, nesse período. Mostras de cinema também são muito importantes assim, para o seu trabalho ter uma visualização. Canais, enfim, várias coisas. Tem até, é uma etapa mesmo, na real. Porque imagina, você fez o filme e vai para onde, sabe? E se chama de exibição, distribuição. Aí tem os produtores de distribuição, que às vezes são pessoas que não estavam nada daquilo que veio antes. São pessoas que entram agora para fazer isso, tipo, olhar todos os festivais, ver se os editais, se o seu filme cabe nos editais. Às vezes, se você tiver feito um filme assim, por você mesmo, ele vai pegar e tentar vender o filme para as pessoas. Isso. E aí vai promover. É outra coisa que é muito técnica, né? De ligar, de conversar, de ver as coisas. E é essencial, porque às vezes fica parado o filme, às vezes você perde o arquivo do filme e foi tudo para nada. Exatamente. E às vezes as mesmas pessoas, né? As mesmas pessoas que se ocupam da produção podem ter um olhar para isso daqui, para a exibição, né? Quando a gente está falando de projetos menores, por exemplo, projetos universitários, pode ser que as mesmas pessoas da produção atuem nessa busca aí nessa pesquisa por possíveis meios de exibição, né? E de distribuição também. E tem que levar a contrapartida também, né? Eles que vão articular. Sim. E tem que conversar com qual é o seu público-alvo também, né? Imagina, você faz um filme de comédia. Isso acontece muito, às vezes você faz um filme de animação e só porque a animação, as pessoas acham que o público-alvo é meio infantil e aí fazem o marketing / distribuição todo errado. Assim. Então é legal, às vezes, ter, né, a mesma pessoa que fez a produção tá lá inserida de alguma forma depois da pós, na exibição. E na distribuição. Enfim, gente, é isso que a gente tinha para falar. Espero que não tenha ficado confuso aí, se ficou alguma dúvida. Não, e só se tiver nosso alcance, a gente responde. Não, sem dúvidas. Mas também a principal coisa que a gente fala depois dessas oficinas é tipo,